E aí, galerinha do Exenem, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Luan, professor de matemática e vim aqui para a quarta aula de geometria plana. Para você que está se preparando aí para o Enem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda semana, todo dia tem aula para você aqui de matemática, física, química, biologia, história, filosofia, sociologia. Enfim, o canal é completo para você que vai fazer o Enem e é muito bom, por quê? Porque é tudo gratuito, galera. Então, aproveite, beleza? Qualquer dúvida, só deixar aí no comentário que a gente responde, tá bom? Então hoje nós vamos para a quarta aula de geometria plana, que é um assunto importantíssimo para o Enem, certo? Para você que perdeu as três aulas, as três primeiras aulas, vem aqui no link da descrição que lá vai estar disponível, tá? Ou você pode ir aqui na playlist do canal, tá bom? E pode consultar lá as outras três aulas de geometria plana. Tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo, solta a vinheta aí e vem aprender geometria plana. Olha lá, gente, geometria plana, aula 4. Então a gente vai falar sobre pontos notáveis do triângulo. É muito tranquilo, bem rápida. Essa aula a gente vai entender um pouquinho essa definição aí desses pontos notáveis do triângulo. Ok? São 4 pontos e a gente vai entender já já. Tá bom? Olha lá, primeiro a gente tem que entender aqui sobre altura, bissetriz, mediatriz e mediana dentro do triângulo, tá? De um triângulo. Então vamos ver a definição de cada uma, como é que a gente pode enxergar elas dentro do triângulo, antes da gente ir para os pontos notáveis, tudo bem? Então olha lá. Altura, segmento de reta a unir a base com o vértice oposto formando um ângulo reto com a aresta. Então, como você pode observar aqui, ó, a altura, né, ela está formando aqui com a base, ó, deste triângulo um ângulo de 90 graus, perpendicular à base, essa altura. Ok? Então, ela está formando aí um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, vou chamar de altura, esse segmento de reta. Agora, esse outro segmento de reta aqui, ele sai da extremidade, certo? Deste vértice. Vamos colocar aqui, né, para ficar bem melhor para a gente entender aqui, ó. A, B, ele sai da extremidade deste vértice A e vai para o outro lado, para o lado oposto. E ele divide este ângulo em dois ângulos iguais, tá bom? Então vamos dizer o seguinte, ó. Se este ângulo aqui, ó, é alfa, este ângulo aqui também é alfa. Se eu tenho ali este ângulo A como um ângulo de 60 graus e eu passo a bissetriz ali, eu divido em dois ângulos iguais. Então ficaria 30 de um lado e 30 do outro, ok? Então vamos lá. A mediana, ela sai do vértice, tá, de um triângulo e vai para o ponto médio do lado oposto. Então aqui, por exemplo, ó, cadê? Bem aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho ponto médio. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Aqui eu tenho ponto médio. Como assim um ponto médio? Ela está dividindo este lado em dois lados congruentes, ou seja, este lado aqui, ó, BM, ele é igual a esse lado aqui, ó, MC. Ou seja, eles são iguais. Eu estou dividindo em dois lados congruentes, ok? Então, olha lá. E a mediatriz, ela sai desse ponto médio e traça, né, uma altura perpendicular à base, formando um ângulo de 90 graus. Então, ela sai desse ponto médio e vai em direção ao lado do outro triângulo, beleza? Do lado oposto. Tranquilo? Só para isso, para a gente entender um pouquinho, para a gente ir lá para o que interessa, beleza? Então, para você que tinha dúvidas sobre isso, como identificar altura, bissetriz, mediatriz e mediana dentro do triângulo, está aqui, galera. Então, vamos lá. Esse aqui é um dos mais importantes, que é o baricentro. Chamamos de baricentro, né? A gente vai chamar aquele ponto que fica bem no centro, que a gente vai chamar de baricentro, a gente coloca a sigla G. Tá? O ponto de interseção das medianas de um triângulo. Então, você sabe que é a mediana. Certo? A mediana, ela divide dois lados de um triângulo em que? Ela divide em duas partes iguais. Então, ela sai de um vértice, vai até o outro lado, o lado oposto do triângulo, e divide em duas partes iguais. Então, eu tenho aqui a definição do baricentro, é o ponto de interseção das medianas de um triângulo. Ok? Então, como você pode observar aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, saindo daqui de um ponto,
de interseção do vértice, eu vou ter o baricentro aonde? Bem aqui, ó. Esse pontinho preto aqui é o baricentro. É o ponto de interseção, né, que passa as medianas, tá bom? De um triângulo. Então, olha lá. Aqui eu tenho quem? As medianas, que é essas linhas laranjas, olha. Aqui eu tenho, por exemplo, um ponto médio. Aqui eu tenho um ponto médio e aqui também eu tenho outro ponto médio, certo? O que a gente pode entender também? Que a mediana, observa aqui, do ponto de interseção até o vértice aqui, ó, por exemplo, o vértice A, ela é o dobro do valor do outro segmento de reta, que é a parte da mediana, certo? Como você pode observar aqui, ó, eu tenho a mediana aqui, ó, deste vértice A até esse ponto médio aqui, eu vou colocar P1. Então, observa aqui que está de vermelho aqui é M, mediana. E aqui essa parte de azul, ó, 2M, porque sempre do ponto, né, no caso do baricentro, até o vértice, eu tenho o dobro do valor desse outro segmento de reta aqui, até a mediana. Beleza? Tranquilo? É por isso que a gente vai entender essa questão aqui, olha, bem tranquila. No triângulo ABC da figura, AM e CN são medianas que se interceptam em G. Ok, sendo AG 10 centímetros e CN igual a 18 centímetros. Então, ele está pedindo para calcular x, y e z. Como é que eu faço para calcular aqui, professor? Bom, primeiro eu preciso colocar aqui, ó, o ponto G, certo? Que é o do baricentro. Aí ele diz que esse ponto AG é quanto? 10 centímetros. Ok. Ele quer achar agora quem? O Z, o Y e o X. E o que é que ele ainda tem aqui de informação? Ele diz que o CN, ó, que o CN é igual a 18, ok? Então, o que é que eu posso entender, né, sobre a mediana? Do vértice, como eu disse, olha, do vértice, do ponto do vértice aqui, ó, da extremidade do vértice até o ponto de interseção do encontro, né, das medianas, eu tenho o dobro, né, da medida do outro ponto que vai até o lado do triângulo. Então, este lado aqui, por exemplo, ó, se é x, aqui é 2x, certo? Então, é óbvio que se a G é 10 centímetros, então significa que esse x aqui vale quanto, gente? Sem cálculo. 5 centímetros. Já que AG é o maior, é o ponto de interseção até o ponto do vértice, até a extremidade do vértice, então sempre, se ele é o dobro do valor desse x, então significa que se eu tenho 10 centímetros aqui, vai ser 5 centímetros, ok? Aí como é que a gente pode entender isso melhor? Olha, aqui eu tenho, ó, CN igual a 18. Eu sei que Z mais Y, isso aqui é igual a 18. Certo? Eu também sei que deste ponto até a extremidade do vértice é o dobro de Z. Então, eu tenho aqui, ó, que 2y, que y é igual a 2z. Que y é igual a 2z. Certo? Então, é fácil achar o valor agora de y e de z. É só substituir aqui, ó. Bom, se o y é igual a 2z, eu vou substituir nessa primeira equaçãozinha aqui, ó. Então, z mais, quanto é que vale o y? 2z, ó. 2z. Isso aqui é igual a 18. Z mais 2z vai dar 3z, ó. Isso aqui é igual a 18. O z agora, o 3 passa dividindo, então fica 18 dividido para 3. Então, o valor do z é igual a 6. Ou seja, se o valor do z é igual a 6, o y vai valer 12, porque do ponto, né, do ponto de interseção ali das medianas até o extremo do vértice, a extremidade do vértice, é sempre o dobro. Então, se ali é 6, aqui vai ser 12. Tá vendo como é muito tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o centro, tá? O centro é equidistante dos lados do triângulo, ou seja, equidistante, mesma distância, como é o encontro das bissetrizes. Essa é uma propriedade decorrente da bissetriz. Portanto, existe uma circunferência inscrita ao triângulo. Como é que a gente pode observar isso aqui? Veja, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o vértice C e aqui eu tenho o vértice B. Ok? Então, olha lá. Eu vou traçar aqui a mediatriz.
tá bom? Eu vou traçar a mediatriz de acordo com os vértices. O vértice A, traçando a mediatriz, aqui o vértice C e o vértice B. Observa que essas mediatrizes, elas se chocam melhor, né? Elas se encontram aqui, ó, nesse ponto de interseção das mediatrizes. Então, você sabe que esse ângulo aqui, ó, é A, eu vou ter aqui este lado A sobre 2. Certo? Porque ele vai dividir a metade. Então, se esse ângulo aqui todo é C, então aqui vai ser C sobre 2. Ó. Ok? Da mesma forma aqui. Se é B, vai ficar B sobre 2. Ó. Ok? Como assim, professor? A sobre 2. Se esse A for 60 graus, então significa que deste lado vai ter 30 e deste lado também vai ter 30. Ou seja, ela divide a bissetriz em dois ângulos iguais. Perfeito? O que a gente ainda pode observar aqui? Ó? Traçando desse ponto até um lado desse aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, o que eu vou conseguir formar aqui? Ó? Deste ponto aqui para este lado aqui, ó, formando mais um ângulo de 90 graus, certo? E aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, sai um segmento de reta do ponto de interseção até o lado, formando ali uma altura, certo? Perpendicular à base, ou seja, AB, CB e AC. Vai depender da onde a gente vai focar, beleza? Por quê? Como é que eu vou chamar este segmento de reta aqui? Que tamanho é esse aqui? Ó? Eu vou chamar esse aqui de R, esse aqui também de R e esse aqui também de R. Por quê, professor? Você vai ver agora. Por que eu chamei de R? Veja, porque eu vou ter exatamente aqui o ponto do centro, mas eu vou estar formando o quê? Uma circunferência, o que ela é circunscrita. Tá? Ela é inscrita, por isso que é em centro, é inscrita. A gente vai falar sobre o circuncentro, que é circunscrita. Não é? Então não vamos confundir. Então, se é em centro, então a circunferência é em centro, inscrita dentro do triângulo, ela fica dentro do triângulo. Então, aqui eu tenho a bissetriz, tenho o ponto do centro e tenho aqui, ó, formando aqui dentro do triângulo uma circunferência, tá? Então, essa circunferência tem o centro da circunferência aqui, que é esse ponto, e observa que desse ponto até qualquer lado, olha, qualquer lado aqui do triângulo, eu tenho um raio, certo? Eu tenho a medida que vale R, que é o raio da circunferência. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Por isso que eu chamei de raio esse segmento de reta, que é exatamente o raio da circunferência. Por que é em centro? Porque eu tenho o triângulo e tenho uma circunferência inscrita dentro do triângulo. Ok? Diferente, claro, do triângulo que a gente vai ver mais lá na frente, onde a circunferência ela está fora do triângulo. Tá bom? Que é a circunscrita. Mas bora lá. Olha esse exemplo aqui, galera. Na figura abaixo, a reta S passa pelo ponto P e pelo centro da circunferência de raio R, interceptando no ponto Q. Entre P e o centro. Além disso, a reta T passa por P. É tangente à circunferência e forma um ângulo alfa com a reta S. Se P e Q é igual a 2R, então cosseno de alfa vale. Olha lá. Como é que a gente pode observar isso aqui? Ó? Ele já me deu uns dados aqui, ó, que PQ é igual a quanto? PQ é igual a, deste ponto até aqui, ó, eu tenho medida 2R. Certo? Então, o que a gente pode entender melhor para a gente traçar aqui uma reta? Observa que eu tenho o centro da circunferência aqui. Certo? Então, eu vou traçar aqui, ó, uma semirreta perpendicular aqui, ó, a esse lado T e P, formando um ângulo de 90 graus, certo? Formando esse ângulo de 90 graus, observa que ele sai do centro da circunferência, tá? E vai até o lado, certo? Deste triângulo. Bom, se eu fosse formar aqui, né, um triângulo, beleza? Mas todo mundo entendeu aí a ideia. Então, vamos dizer que esse ponto aqui, esse segmento de reta aqui, vermelho, é o que, pessoal? É R, ou seja, é o raio da circunferência, ok? Então, se esse lado aqui é R, este lado aqui também é R,
certo? Também é um raio da circunferência. E aí, a gente pode trabalhar a ideia do cosseno de alfa, que ele quer. Como é que a gente vai trabalhar essa ideia? Tem duas formas. A gente pode utilizar, né, a regrinha lá, a definição de cosseno, que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou poderia utilizar também o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá bom? Então, a gente pode resolver das duas formas. Vamos lá para o cosseno. A gente pode trabalhar assim, ó. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de M, certo? Vamos chamar de M. Então, o cosseno de alfa é o cateto oposto, ou cateto adjacente, que é M, MP, dividido pela hipotenusa. R mais 2R dá 3R. Beleza? Então, vamos guardar isso aqui. Agora, nós podemos utilizar também a definição do seno. Por quê? Porque eu não tenho esse lado aqui, né, professor? Eu não tenho esse lado, MP. Então, como é que eu posso chegar lá? Bora lá. Bom, se eu fizer aqui, eu vou fazer bem aqui. Fazer de outra cor, para a gente entender melhor. O seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o raio, dividido pela hipotenusa. Olha, a hipotenusa é que está à frente do ângulo de 90 graus. R mais 2R vai dar 3R, ó, certo? 3R. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que o seno de alfa é igual, R simplificando R com R aqui, vai ficar 1/3. Ok? Então, vamos lá. Observa que pela lei fundamental da trigonometria, eu tenho uma fórmula assim. Ó. Veja, pela lei fundamental da trigonometria, eu tenho aquela fórmula. Qual é a fórmula, professor? Que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1, certo? Então, eu sei que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa, certo? Então, olha lá, o que foi que eu achei aqui, ó? Seno de alfa, que é igual a 1/3, então é só substituir ali. Beleza. Então, eu nem vou precisar disso aqui, então vou apagar aqui, para a gente já vai por outro lado, né? Olha como a matemática é tranquila, muito boa. Então, olha lá, gente. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, que, só fechar aqui, que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Quanto é que vale o seno? 1/3. Então, é 1/3 ao quadrado, olha. Então, vai ficar o cosseno ao quadrado de alfa é igual, olha, 1 sobre 1 elevado ao quadrado é 1, e 3 ao quadrado é 9. Aqui a gente pode aplicar o MMC mais direto, ó. 9 vezes 1 é 9, 9 menos 1 dá 8. Então, vai ficar aqui o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 8 sobre 9. Aqui é tranquilo, só extrair a raiz, não é, pessoal? Vamos lá extrair a raiz, ó. Então, vai ficar o cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 8 sobre 9. Bom, isso implica em quê? A raiz quadrada de 8 eu posso colocar da seguinte maneira. Ó. 2 que multiplica 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 8. Dividido por 9, certo? Então, vamos jogar bem para cá agora, para baixo, certo? Para dar para aparecer aí. Então, vai ficar agora que o cosseno de alfa é igual... Bom, quem está ao quadrado sai de dentro da raiz. Ó. Então, o 2 sai, fica a raiz de 2. Bom, aqui, ó, a raiz quadrada de 9 é quanto? É 3 sobre 3. Então, aqui fechou. Achamos o cosseno de alfa. 2 raiz de 2 sobre 3, que seria a alternativa B de bola. 2 raiz de 2 sobre 3. Beleza? A gente ia por outro lado, mas acabou que a gente foi por esse, mais tranquilo. A matemática é isso mesmo. Tem várias maneiras da gente sair dessa questão. Beleza? Como eu disse, dá para resolver também por teorema de Pitágoras. Tranquilo? Vamos lá então, galera. Circuncentro, né, que eu estava falando. Agora eu tenho o triângulo e tenho a circunferência por fora. Olha, por fora. Então, olha lá. O circuncentro de um triângulo é o ponto de interseção das três mediatrizes. Ou seja, as mediatrizes relativas aos lados AB, BC e CA. Ou seja, então aqui ó, eu posso traçar uma reta, certa mediatriz em relação ao ponto AB, a mediatriz em relação ao ponto AC e a mediatriz em relação ao ponto BC.
ok? Observa que elas têm um ponto de interseção aqui, ó, essa mediatriz, que eu vou chamar de ponto O, ok? Então, olha lá, para ficar mais ilustrativo, se eu sair desse vértice, se eu sair desse ponto aqui, ó, de interseção e até o vértice, eu tenho a mesma medida, galera, de todos os outros vértices. Do ponto de interseção até o vértice C, do ponto de interseção até o vértice A e do ponto de interseção até o vértice B. Ok? E aqui eu formo o quê? A circunferência. E observa que daqui do ponto de interseção até a extremidade dos vértices eu vou chamar de R. Rzão. Porque é o raio da circunferência. Que legal, né, gente? Beleza? Gente, agora a gente vai ver aqui algumas classificações do triângulo dentro da circunferência, tá bom? Então, olha lá. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um triângulo, aonde esse triângulo, né, claro que os vértices eles estão nas extremidades aqui, ó, da circunferência, ok? Como a gente pode observar aqui, ó, certo? Eles estão tocando, eles não estão passando, eles estão tangenciando ali a circunferência, ok? Então, observa aqui, ó, que eu tenho o ponto da circunferência aqui, ó, o ponto de interseção, bem no centro, certo? E aqui ele está dentro do triângulo. Então, se ele está dentro do triângulo, eu vou ter três ângulos o quê, pessoal? Três ângulos agudos, certo? Quando eu tenho três ângulos agudos, eu vou chamar este triângulo de acutângulo. Acutângulo. Ou seja, estes ângulos aqui, ó, são menores que 90 graus. Beleza? Tenho também este outro triângulo aqui, ó, que tangencia, certo? Aqui, ó, a circunferência, e observa que o ponto, né, o ponto de interseção ali, o ponto central da circunferência, ele está fora do triângulo, ó. Se ele está fora, então significa que eu tenho um ângulo aqui, ó, maior do que 90 graus, certo? Então eu vou chamar este triângulo de obtusângulo. Obtusângulo. Beleza? Então, para a gente finalizar, eu tenho o próximo triângulo. Obtusângulo, claro, né? O ângulo ele é maior que 90 graus. Beleza? E aqui o próximo triângulo, observa que o ponto, né? O ponto central ali da circunferência, ele está bem em cima do triângulo. Bem em cima do triângulo. Então, como é que eu posso descobrir qual é esse triângulo aqui? Ó? Observa aqui o seguinte, ó. Se eu traçar uma mediana bem aqui, ó, certo? Eu vou traçar a mediatriz, eu vou estar dividindo este lado em duas partes iguais, certo? Então significa que como aqui é o centro, este lado aqui é R, este lado aqui também é R. E este lado aqui também é R, certo? São os raios da circunferência, onde eu saio do centro e vou para uma extremidade da circunferência, chama de raio. Então, o que a gente pode observar aqui, pessoal? Olha, aqui eu tenho um ângulo, né? Se esse lado aqui é R e esse lado aqui é R, então eu posso dizer que este ângulo aqui, ó, é igual a esse, certo? Então eu posso dizer, vou colocar aqui de outra cor, que eu tenho um ângulo alfa aqui e aqui também tenho outro ângulo alfa, ok? Então, se esses lados aqui, ó, eles são congruentes, são iguais, então significa que os seus ângulos são iguais. Então, esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo também é alfa. Da mesma forma aqui, ó, se esse lado aqui é R e esse lado aqui também é R, então este ângulo aqui, ó, que eu posso chamar de beta, ele é igual a esse ângulo aqui também, que eu vou chamar de beta. Ok? Então, para a gente fazer essa demonstração e descobrir que triângulo é esse, a gente pode fazer o seguinte, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo, né, 180. Então, vou pegar aqui o beta, mais aqui, ó, beta mais alfa, mais alfa aqui, ó. Certo? Isso aqui é igual a quanto? 180. Então, eu tenho 2 beta mais 2 alfa. Então, eu tenho 2 beta mais 2 alfa, isso aqui é igual a 180, certo? Então, olha lá, ó. Se eu colocar aqui, né, ter fator comum 2, então vou colocar o 2, beta
mais alfa. Isso aqui é igual a 180. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, beta mais alfa, isso aqui é igual a... Passa dividindo, 180 dividido para 2 é 90 graus. Então, significa que, olha, beta mais alfa aqui, ó. Olha que legal. Beta mais alfa é quanto? 90 graus. Então, aqui eu tenho exatamente um ângulo de 90 graus. Formando o que, pessoal? Um triângulo retângulo, né? Então, aí está a demonstração, certo? Essa classificação de triângulos. Acutângulo, obtusângulo e o triângulo retângulo. Beleza? Então, olha lá. Agora eu tenho aqui o seguinte, ó. Deixa eu só passar aqui. Ortocentro. O ortocentro é o ponto onde se intersectam as três alturas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, três alturas que, relativas, né, à base de um triângulo, certo? Então, elas se intersectam, ou seja, elas vão estar em interseção ali no centro, certo? Do triângulo. Olha lá. Então, aqui eu tenho uma altura, vou até colocar aqui, ó, referente, olha, vamos chamar de A, B e C. Então, eu tenho uma altura aqui perpendicular à base BC. Eu tenho aqui, ó, outra altura perpendicular à base, né, AC. E tenho também outra altura aqui, ó, perpendicular à base AB. Ok? Então, aqui eu estou formando exatamente um ortocentro, que é o encontro, ou seja, a interseção de três alturas relativas ali, certo? Aos lados AB, BC e AC, ok? Então, olha lá, para ilustrar bem legal, aqui é o ortocentro, que é o centro da interseção ali, beleza? O nome deriva da expressão grega, olha, orto, né, que quer dizer reto, referindo-se ao ângulo reto formado entre as bases e a altura, beleza? Muito tranquilo. Beleza. Então, olha lá, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício aqui para a gente finalizar esse assunto, né? Esses pontos notáveis do triângulo. Olha lá, da FUVEST. Em uma semicircunferência de centro C e raio R, inscreve-se um triângulo equilátero ABC. Seja D o ponto onde a bissetriz do ângulo ACB intersecta a semicircunferência. O comprimento da corda AD é... Então, ele quer saber o comprimento da corda AD. Deste ponto aqui até aqui, ó. Quanto é esse comprimento? Então, vou traçar aqui. Opa, pronto. Vamos dizer que está reto, né, gente? E ele diz o seguinte, ó. Cadê? O ponto, olha, seja D o ponto onde a bissetriz do ângulo ACB intercepta a circunferência. Então, significa que eu tracei a bissetriz aqui, ó. Certo? Ele diz o que ainda, gente? Olha, que o triângulo é equilátero. Bom, se o triângulo é equilátero, eu já consigo achar os ângulos, ó. Porque se é equilátero, então significa que eu tenho três ângulos iguais. Olha, tenho três ângulos iguais, ó. Se é três ângulos iguais, então vou pegar o 180 e dividir por 3, que dá quanto? 60 graus para cada ângulo. 60 graus para cada ângulo. Este ângulo aqui não é 60 graus, só que eu passei o quê? Uma bissetriz do ponto D até o ponto C, certo? Então, significa que deste lado é 30 graus e deste lado aqui é 30 graus também, beleza? E ele quer o quê? O comprimento aqui, ó, deste lado, DC, certo? Ele quer este comprimento aqui, desta corda. Como é que a gente pode trabalhar essa ideia aqui, gente? Observa aqui o seguinte, olha. Cadê? Eu estou formando aqui, ó, exatamente um triângulo, certo? E esse triângulo aqui eu posso utilizar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, certo? Por quê? Ó? Observa que esse lado aqui, ó, ele é oposto a 30 graus. Este lado aqui, ó, DC, ele é oposto a 60 graus. E este lado aqui, ó, a gente não vai precisar desse lado, né? Então, eu vou tirar esse triângulo, só para a gente conseguir entender melhor aqui, gente, eu vou tirar esse triângulo daqui, ó. Vou colocar bem aqui embaixo. Ver se consigo fazer certinho, né? Opa, ficou legal. Então, olha lá, aqui é 30 graus. Aqui essa medida, observa, olha, que sai do centro, certo, da circunferência. Observa que aqui é um semicírculo, mas eu tenho aqui, ó, a ideia da circunferência. Então, sai daqui, ó. Se sai do centro
e vai até a extremidade de um lado, certo? Da circunferência aqui, ó. Então significa que eu posso chamar esse lado aqui de R. E este lado aqui também de R, ok? Sai do ponto central da circunferência a um dos lados da circunferência, da extremidade. Então, claro que eu vou chamar de raio, beleza? Então, se esse lado aqui, ó, é raio e esse lado aqui também é raio, ou seja, RR, e eu quero achar esse lado aqui, olha, aqui é D e aqui é A, certo? Vamos colocar aqui o C. Então, eu preciso achar esse lado. Então, vou utilizar aqui, ó, a definição da lei dos cossenos. Como é essa lei dos cossenos, professor? Vejam, o quadrado de um lado, que está oposto ao ângulo, ó, AD ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos dois lados. Então, tenho um raio aqui ao quadrado, mais o raio ao quadrado, menos o dobro do produto entre esses dois lados, ó. Menos o dobro do produto entre esses dois lados, vezes o cosseno desse ângulo, é o cosseno de 30 graus, ok? Vamos lá, então, eu tenho aqui, eu vou colocar mais para cá para dar, né? AD ao quadrado é igual, R ao quadrado mais R ao quadrado vai dar exatamente 2R ao quadrado, menos 2 vezes R ao quadrado, R vezes R dá R ao quadrado, vezes o cosseno de 30 graus, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, ok? O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Simplificar, professor. Então, vamos lá. Posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, porque eles estão multiplicando. Então, vou ter o seguinte, que AD ao quadrado, que é o lado que eu quero achar, é igual a 2R ao quadrado menos R ao quadrado raiz de 3, ok? Então, olha lá. Observa aqui o seguinte, ó. Tenho como fator comum aqui, ó, o R ao quadrado. Então, eu posso fazer isso aqui. AD ao quadrado é igual a R ao quadrado, que multiplica, olha, 2 menos raiz de 3. Ok? E agora, eu tenho que AD ao quadrado é igual, bom, vamos colocar logo a raiz quadrada aqui, né? Para facilitar o nosso cálculo. Veja, então eu tenho aqui, ó, AD é igual a raiz quadrada de R ao quadrado, que multiplica 2 menos a raiz de 3. Certo? Observa que eu tenho uma multiplicação. Aqui está o quadrado, sai de dentro da raiz. Então, AD aqui é igual ao R, que sai de dentro da raiz. E o que é que fica dentro? 2 menos a raiz de 3. Beleza? Então, qual seria a alternativa aqui, galera? Correta. Então, vamos lá. Letra A, R, 2 menos raiz de 3. Pronto. Alternativa A, de aprovado no Enem. Beleza, galera? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai prontamente responde para você. Beleza? Não se esqueça de compartilhar, deixe seu like se você gostou. Compartilhe mesmo esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas com a educação no Brasil, ou seja, matemática e outras disciplinas também. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Até a próxima.